Ok. Vamos orar a Deus? Quero te agradecer, Pai, pela vida de cada família aqui representada, cada casal, cada pessoa. Senhor, muito obrigado, Pai, porque é sempre muito bom quando a gente encontra corações ensináveis. Porque tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós depende disso, depende que tenhamos um coração ensinável. E todo mundo que está aqui se colocou a essa disposição de aprender, de abrir a mente, e isso é muito especial. Abençoa essa aula, se tudo aquilo que eu vou dizer aqui, que eu vou trazer para eles, possa chegar de forma personalizada no coração de cada um, que escamas venham cair essa noite, as primeiras escamas possam estar sendo possam estar realmente caindo e eles possam começar a ver e enxergar algumas coisas que eles ainda não tinham visto. Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, vamos lá. Perfil financeiro, né? O perfil financeiro que a gente vai falar, né? O que é um perfil financeiro? É como se fosse uma personalidade financeira. É o tipo de personalidade que a gente tem, tá? Cada um de nós tem uma personalidade financeira. Alguém já tinha ouvido falar isso com outra pessoa? Outra pessoa já tinha? Não? Ok. Alguns devem ter ouvido no workshop, né? Eu acho que eu falei alguma coisa do tipo, dei uma pincelada, mas hoje a gente vai fazer o teste de vocês, mas primeiro a gente vai falar sobre a administração A2, tá? Mesmo você que está solteiro, que é viúvo, que é separado, enfim, você vai só, essa primeira parte vai ser o upgrade para você ir aprender como é que faz, se caso você voltar a ser casal de novo, tá? Então, a gente vai ver as formas de administrar dois, qual é a melhor. A gente vai fazer o teste de perfil, então a gente vai conhecer os 5 perfis, e aí vocês vão descobrir qual é o de vocês. Os pontos fortes e fracos de cada perfil, e a gente vai falar sobre a formação desse perfil dentro de vocês e como isso vai influenciar na administração. E, por fim, as experiências que eu vou deixar para vocês realizarem. Então, quando a gente fala de administração A2, a gente tem 3 tipos principais. O primeiro é o 50-50, que é 50-50, né, em inglês, que é como que funciona esse método. Você soma todas as despesas da casa, soma as metas que vocês têm em comum, e aí cada cônjuge entra com metade desse valor, né? O que sobra, né, se os dois trabalham, o que sobra, cada um faz o que quiser. Tem o proporcional, né? Como é que funciona o proporcional? Mesma coisa, soma de novo todas as despesas, as metas de vocês, tudo que vocês têm em comum, e a diferença é que quem ganha mais, paga mais dessa parte, e quem ganha menos, coloca menos. E de novo, o que sobra, né, do salário de cada um faz o que quiser. Outra forma, né, de ter o proporcional, porque assim, o proporcional, de uma forma técnica, ela devia ser vista, inclusive, na porcentagem, né? Quanto que, vamos supor, se meu marido ganha 6 mil e eu ganho 4 mil, então eu represento 60% da renda da casa. Meu marido, ao contrário, né? Meu marido representa 60% e eu represento 40%. Então, de tudo, ele sempre vai pagar 60% e eu 40%. Só que isso é bem raro de acontecer, é bem raro das pessoas fazerem, mas existe uma outra forma proporcional que acaba acontecendo muito, né, dentro das famílias, que é aquela forma de dividir que cada um paga alguma coisa e que acaba se fazendo esse proporcional de uma forma intuitiva, porque aí quem ganha mais acaba pagando as coisas mais caras, aí às vezes se a esposa tem um trabalho que não tem um salário lá tão legal, aí ela fica com as coisas mais basiquinhas, paga a internet, ou cria-se mesmo que não haja uma diferença salarial muito grande, você tem aí uma coisa que o homem vai pagar a maior parte, a mulher fica só com as bobeirinhas, né? Ou você pega o seu salário e fica todo para você, e você faz o que você quiser. Existem várias formas, né, que as pessoas podem encarar esse proporcional aí. Tá? O problema
tanto do 50-50 quanto do proporcional, além de a gente não ter uma total clareza, né, dos ganhos, é que acaba acontecendo uma desigualdade social dentro da mesma casa, né? Então, às vezes, você tem um dos cônjuges com muito dinheiro sobrando para ele e o outro quase nada, né? Então, isso é muito ruim quando a gente fala de casamento, principalmente quando a gente é cristão, né? E qual que é o modo de administradores que nós vamos trabalhar aqui? É a unidade, né? E mesmo que hoje você não trabalhe assim, eu quero te convidar a se abrir a esse método. Não é só porque somos cristãos, não, tá? Não sei se vocês conhecem, acho que está lá na sala. Eu estou relendo ele, um livro do Gustavo Cerbasi. Alguém conhece Gustavo Cerbasi? Já ouviu falar? Já Ninguém? ouvi falar, já. Ah, tá. Thiago, já ouviu Porque falar. Ele é o pioneiro sobre a educação financeira no Brasil. Ele foi um dos pioneiros a trazer a educação financeira para o Brasil. E ele tem um livro que fala assim: casal inteligente enriquece juntos. Né? Então, não é uma questão apenas de religião, de Bíblia, não, tá? Mesmo que não estivéssemos numa mentoria para cristãos, esse é o melhor método de administrar a dois. Como que funciona esse método da unidade? Em vez de somar as despesas, a gente soma os salários primeiro. Então, a gente entende quanto ganha a família, o casal, e a partir daí a gente paga as despesas, separa para as metas, para a reserva, e o que sobra é dividido igualmente para os dois. Tá? E aí, né, dessas três maneiras, por que essa é a melhor, né? A unidade é melhor? Você tem um senso de responsabilidade muito maior quando o dinheiro é visto assim. Você tem uma fiscalização, que às vezes as pessoas não gostam, né, de fiscalização. Mas só que é muito importante, quando a gente lida com dinheiro, ter fiscalização, não no sentido de tolir. Porque o método que vocês vão aprender aqui na mentoria, gente, ela resguarda a liberdade de vocês. Vocês vão ver que dentro do método a gente separa um dinheiro para cada um fazer o que quiser, sem o pitaco do outro. Né? Vai ter esse dinheiro para cada um fazer o que quiser. Só que a maior parte do dinheiro, vocês dois têm que ser um. Vocês dois têm que olhar como nosso dinheiro. Quando a gente casa, a gente não pode mais fazer separação, no sentido de eu ganho isso, você ganha aquilo. Esse é meu dinheiro, esse é seu dinheiro. Isso atrapalha muito. E tem muito, você pode ter certeza, que se você ainda não juntou de verdade, não é eu pago isso, você paga aquilo. Se você não juntou de verdade as finanças da sua casa, você pode ter certeza que tem muito dinheiro ficando na mesa. Muito dinheiro ficando na mesa. Quando a gente junta, a gente começa a ver de verdade onde estão os ralos financeiros. E aí eu até boto isso aqui, né, que a unidade é ser um purê. Sejamos um purê de batata e não um saco de batatas. Quando a gente está olhando o dinheiro separado, parece que a gente está junto, né, como um saco de batata, está todo mundo grudado ali, só que a gente não está unido. E no saco de batata, quando você olha o saco, você olha assim, olha quantas batatas bonitas, né? Olha, tá muito viçoso esse saco de batata aí. Mas aí quando você abre o saco de batatas, é que você vai ver que tem umas batatas perdidas lá, com os buracos, machucada, né? Às vezes ruinzinha. Então, quando a gente vai fazer o purê, a gente pega o melhor de cada batata, isso é lindo, porque aí a gente vai tirar o que é ruim de cada um, e aí a gente vai fazer o purê com o melhor que há dentro de nós. E quando eu como um pedaço de purê, eu não sei quem foi que pagou essa conta. Se foi o Tiago ou se foi a Roberta. Se foi o João Vinícius ou se foi a Janaína. Não sei. É nosso dinheiro. Mesmo que o dinheiro entre
né, primeiro, o outro entra depois, a gente foi pagando. Mas isso não tem nada a ver. A gente que acha assim, eu preciso ter uma conta conjunta. Não precisa ter uma conta conjunta. Você precisa ter um planejamento conjunto. Então, na hora de planejar, que a gente precisa olhar como um só. Quando for acontecendo, não importa de quem está vindo o dinheiro. Quem está pagando primeiro, quem está pagando depois. O importante é que foi planejado, pensado, tudo junto. E aí você vai seguir aquilo ali. Faz sentido, gente? Ok, beleza. Então, vamos continuar. Então, o que eu falei, né? A gente tem um maior senso de responsabilidade, a fiscalização e a ajuda. Quando eu penso assim, esse dinheiro é meu, inconscientemente, eu me libero para fazer certas bobagens financeiras. Porque é meu. Agora, quando é nosso, eu tenho que tomar cuidado, porque já viu como você cuida melhor quando uma coisa não é sua? Se alguém te emprestar algo, você cuida muito mais do que se aquilo for só seu. E aí é uma ilusão muito grande quando você pensa que o dinheiro é só seu, porque você fala assim, não, o dinheiro é meu, mas se der algum ruim, quem é que vai pagar? É o outro. Aí, às vezes, o casal está assim, não, eu sei fazer direito, mas ela não sabe. O problema é dela. Não, não é problema dela, é seu também, porque se der algum problema para ela, quem vai resolver é você. E se der algum problema para ele, quem vai resolver é a mulher, porque vocês são um, até juridicamente falando. Gente, se você for financiar uma casa, financiar um carro, eles não querem saber quanto que você ganha, eles vão perguntar quanto os dois ganham, quanto é a renda familiar. Então, a gente não pode delargar o nosso dinheiro, fazer certo. Eu estou fazendo certo, ele não está. Não se importar, não. A gente precisa ter um a ajudar o outro, tá? A gente tem maior senso de união. Beleza. Então, agora, eu vou até finalizar aqui essa parte, porque aí a gravação fica mais rápida de subir.